Jesus, Jesus, Salvador maravilhoso. Jesus, Jesus, nosso grande amor. Jesus, Jesus, Redentor tão puro e santo. Jesus, Jesus, Rei de eterno amor, Rei de eterno amor. Amor tão sublime, amor infinito, é o teu amor, eterno amor. A ti exaltamos, em ti viveremos o teu amor sublime, eterno amor. Jesus, Jesus, Salvador, maravilhoso. Jesus, Jesus, nosso grande amor. Jesus, Jesus, Redentor tão puro e santo. Jesus, Jesus, Rei de eterno amor, Rei de eterno amor. Amor tão sublime, amor infinito, é o teu amor, eterno amor. A ti exaltamos, em ti viveremos o teu amor sublime, eterno amor. Vieste a nós dos altos céus, Cordeiro és, o dom de Deus. sublime amor, eterno amor. Na cruz de dor, por teu sofrer, a vida enfim pudemos ter. Sublime amor, eterno amor. Amor tão sublime, amor infinito, é o teu amor, eterno amor. A ti exaltamos, em ti viveremos o teu amor sublime, Eterno amor. aleluia, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9. Eu vou ler o versículo 35. Eu quero ler inicialmente dois textos, e o primeiro é Mateus, capítulo 9, o versículo de número 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Agora eu quero que você me acompanhe até Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
a partir do versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Podem se assentar, meus amados, em nome de Jesus. Eu quero falar nesta tarde sobre o compromisso com a missão integral da igreja. É a minha responsabilidade aqui trazer uma palavra ao coração dos pastores, das pastoras, a respeito do compromisso com a missão integral da igreja. E antes de mais nada, eu quero esclarecer o que nós estamos chamando aqui de missão integral. O que é essa missão integral com a qual nós precisamos ter um compromisso como igreja e como liderança? Então, meus amados, essa expressão, missão integral, ela surge a partir do Pacto de Lausanne, que foi uma declaração de princípios elaborada durante o Congresso Internacional de Evangelização Mundial, na cidade de Lausanne, Suíça, em 1974. Congresso esse que reuniu líderes de mais de 150 nações, mais de 2.000 líderes, dentre eles John Stott, Billy Graham, dentre outros expoentes da época. E nesse congresso, alguns teólogos latino-americanos também tiveram bastante influência, tiveram uma participação muito efetiva. E a partir de então, começa-se a falar de uma teologia da missão integral. E de uma forma muito simples e didática, a missão integral ela é resumida na seguinte frase: o evangelho todo para um homem todo em todo o mundo, em todos os lugares. O evangelho todo para um homem todo. E esse evangelho chegando a todos os lugares, a todas as culturas, o evangelho chegando ao mundo inteiro. Então, o pensamento, irmãos, da missão integral é a respeito de um evangelho, de uma abordagem do evangelho íntegra, uma abordagem completa, uma abordagem plena. É a missão da igreja sendo assim realizada na sua completude, não de forma fragmentada, não em parte, não de forma estanque, mas na sua totalidade, como inclusive foi a missão de Jesus. O ministério de Jesus foi completo, Jesus cumpriu uma missão integral, Jesus não fez nada em parte, Jesus foi íntegro em tudo aquilo que ele fez. E esse texto que nós lemos, Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz que Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias, povoados, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Esse texto mostra para nós a dinâmica do ministério de Jesus, quais eram as prioridades de Jesus. Nós podemos olhar para esse texto, meus amados, e ver que o ministério de Jesus foi assim, integral. Jesus cumpriu um ministério de forma completa, ou seja, Jesus ele percorria cidades e povoados. O compromisso de Jesus era pregar a mensagem do reino de Deus em todos os lugares. Ele mesmo não saiu dos limites de Israel. Ele mesmo não pregou a mensagem fora dos limites de Israel, mas ele disse aos seus discípulos: vocês vão levar essa mensagem até os confins da terra. E certa vez ele disse: amados, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim convém agregá-las também, e haverá um rebanho e um pastor. O texto diz que ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino. Jesus anunciava uma mensagem completa. Ele ia a todos os lugares e ele pregava uma mensagem plena, uma mensagem completa do reino de Deus. O texto nos diz ainda que Jesus ele ministrava ao homem todo, ao homem inteiro. Jesus ele ia por todos os lugares, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus contemplava o homem inteiro, espírito, alma e corpo. Jesus enxergava, meus irmãos, todas as necessidades humanas, necessidades biopsicossociais e econômicas. Jesus não olhava para as pessoas e via apenas uma alma. Jesus não via fantasmas. Jesus via pessoas de carne e osso, que tinham fome, que sofriam as agruras daquele tempo. Jesus também não ministrava às pessoas olhando apenas para a sua matéria. Jesus olhava para a alma, Jesus via o que estava dentro, Jesus contemplava o interior. Ou seja, queridos, Jesus estava promovendo uma cura integral em todas as pessoas que com ele conviviam, se aproximavam. E esse é o nosso pensamento, é o pensamento que nós podemos ter a partir das Escrituras, a partir do Evangelho. O pecado afetou toda a estrutura humana. O pecado que entrou no mundo afetou o espírito, o corpo e a alma humana. Queridos, se o pecado afetou toda a nossa estrutura, nós temos a convicção que o Evangelho de Jesus Cristo tem cura para todo o nosso ser. É uma cura integral. E assim, meus amados, o compromisso da igreja não pode ser diferente. A missão da igreja tem que ser cumprida na íntegra. Nós precisamos, assim, pregar esse evangelho em toda a sua totalidade, levar a mensagem desse evangelho a todos os lugares, assim como Jesus fez e ordenou. No entanto, as igrejas evangélicas no nosso país, o evangelicalismo no nosso país tem sido marcado não pela totalidade, mas pela parte. Não pelo equilíbrio, ao contrário, pelo desequilíbrio. Porque nós temos igrejas em nossa nação, para não ir muito longe, igrejas que se destacam na doutrina, que se destacam num compromisso sério e firme com a palavra, mas, no entanto, não adoram com entusiasmo, não celebram com fervor. Nós temos outras igrejas, queridos, que são ativas na evangelização, igrejas que estão mobilizadas para pregar o evangelho, no entanto, não priorizam a oração. Nós temos outras igrejas, inclusive as que mais aparecem
na mídia, igrejas que se destacam na arrecadação, igrejas ricas, milionárias, quiçá bilionárias, mas igrejas que não fazem ação social, igrejas que não estendem a mão para o pobre, igrejas que não estão preocupadas, amados, em suprir a necessidade, nem mesmo dos domésticos da fé. E Jesus, ele nos ensinou que nós precisamos fazer uma coisa sem omitir as outras. Nós precisamos nos dedicar a uma coisa sem desprezar as outras, e eu não tenho dúvida, o avivamento bíblico nasceu para cumprir, para fazer e para pregar o evangelho completo de Jesus Cristo. Essa igreja nasceu, irmãos, com o DNA do equilíbrio. Nós temos o DNA do equilíbrio. Uma igreja que nasceu num seminário, uma igreja que nasceu numa faculdade, com jovens que estavam buscando formação intelectual, teológica, mas perseveravam na oração e na busca da presença de Deus. Esta igreja, então, não é uma igreja que bate apenas em uma tecla. O avivamento bíblico não é uma igreja monotemática, como tantas outras. Tem igrejas aí, qual é a mensagem? É só dinheiro. Outras, é só revelação. Outras, é só ação social. Outras, é só doutrina. E nós temos o prazer, irmãos, de fazer parte de uma denominação que persevera no evangelho todo, o evangelho integral de Jesus Cristo. Aleluia! Pode aplaudir o avivamento bíblico, porque é a nossa igreja. Louvado seja Deus. E é isso que Paulo nos diz em Efésios 4, versículo 15. Paulo diz que nós precisamos crescer em tudo. E ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, vai crescendo com a operação de cada parte para a sua edificação em amor. Então, amados, como corpo, nosso ideal não é ver apenas o braço crescer, isso é anomalia. Apenas a perna crescendo. Apenas os órgãos internos crescendo. Não, amados, Deus, Ele quer nos dar um crescimento integral para a glória do nome dEle. E por isso eu quero então olhar com você para a igreja de Jerusalém. Eu vejo nessa igreja equilíbrio. A igreja de Jerusalém mesclava qualidade e quantidade. A igreja de Jerusalém mesclava palavra e poder. A igreja de Jerusalém, irmãos, misturava doutrina, mas também vida. Era uma igreja de múltiplos focos. Era uma igreja de visão abrangente. Uma igreja de visão ampla. Uma igreja que não enxergava apenas um aspecto da missão. Uma igreja que não se concentrava, queridos, em apenas parte da missão. E é isso que nós precisamos, meus queridos, na atualidade, nessa igreja, desse momento, a igreja contemporânea. Nós precisamos colocar uma lente multifocal para enxergar a multiforme graça de Deus. Talvez esse seja o problema. A lente através da qual nós estamos enxergando, porque a chave é a visão. A questão é a nossa visão. Jesus já disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E às vezes nós estamos enxergando a missão com uma lente monofocal.
Nós estamos focalizando somente um ponto. Estamos enxergando apenas uma parte do todo. Às vezes é uma lente bifocal, mas ainda não é aquilo para o qual Deus nos chamou. E eu creio, meus amados, Deus está nesses dias dando a cada um de nós uma lente multifocal. Está até agora na moda os óculos de realidade virtual, os vídeos de 360 graus. Está aí no YouTube, está aí à disposição. Vídeos de múltiplos focos, e você põe um óculos de realidade virtual e você enxerga 360 graus. É isso que Deus está fazendo conosco nesses dias, queridos. E eu quero então olhar para essa igreja, para esse texto, e destacar aqui de forma breve os olhares de uma igreja que tem compromisso com a missão integral. Olhares que nós precisamos ter, visão que nós precisamos ter, para que a igreja possa cumprir a sua missão de forma integral. E eu olho aqui para esse texto de Atos 2, tão conhecido de todos. Eu vejo Lucas nos dizendo que aquela igreja perseverava na oração. Eu quero dizer para você que a igreja que cumpre a missão integral é uma igreja que está olhando para cima, é uma igreja que está olhando para o céu, porque nós temos um compromisso com Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para cima, porque a igreja, antes de mais nada, ela tem uma missão para com Deus. A igreja tem um compromisso para com Deus. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela perseverava na oração. Esta igreja, queridos, ela compreendeu que para cumprir a missão, ela precisava estar em contato com o céu, em contato com o eterno. Aliás, esta igreja nasceu olhando para o céu, e já foi dito aqui nesta tarde, Jesus disse para aqueles irmãos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder de Deus. E a igreja de Jerusalém nasceu compreendendo que é em contato com o céu, é olhando para cima, é na prática da oração, é na prática do jejum, é no temor a Deus. Em primeiro lugar, que nós podemos cumprir a missão que Ele mesmo nos deu, porque Deus tem uma missão na terra. O apóstolo Tiago, ele disse assim: todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Meus amados, nós precisamos então reconhecer que a missão, ela não é feita na força do nosso braço. A missão, ela não vai ser cumprida a partir dos nossos talentos pessoais, nem tampouco a partir da experiência que nós já temos, porque muitas vezes estamos baseados apenas na experiência. Eu já sou muito experiente, eu já sei como fazer. Precisamos reconhecer que não basta a capacidade humana, não basta os recursos tecnológicos, não basta os métodos, não bastam os programas, não bastam as ferramentas. Sabe por quê? Porque Deus não unge coisas, Deus unge homens e mulheres de oração. E eu olho para essa igreja, eu vejo que o Evangelho não é de baixo para cima, o Evangelho é de cima para baixo. A religião, essa sim, é de baixo para cima. O que é religião? Religião é religar. Religião é a forma que as pessoas acreditam que vão se conectar com Deus, se reconectar com Deus. Religião é Torre de Babel sendo construída
para se chegar até Deus, mas o Evangelho de Jesus Cristo é Deus se fazendo carne e descendo do alto até nós. O Evangelho de Jesus Cristo é o véu rasgando-se de alto a baixo. E por isso eu quero dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus, olhe para cima, porque é de cima que vem o poder de Deus. Olhe para o céu. Em segundo lugar, queridos, essa igreja, além de perseverar na oração, ela perseverava, se dedicava no ensino dos apóstolos, perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles estavam dedicados na palavra, eles perseveravam na palavra. Irmãos, como é que essa igreja nasce? A igreja nasce no dia de Pentecostes, a partir do derramamento do Espírito Santo. Uma multidão se aglomera na porta daquele cenáculo. Eles estão atônitos, eles estão confusos. Aquelas pessoas de diversas nações estão assim, abismadas, porque estão ouvindo galileus glorificarem a Deus em suas próprias línguas. Eles estão compreendendo o que eles estão falando e eles se aglomeram na porta do cenáculo. Pedro sai com aquela pequena multidão, prega a palavra, e naquela pregação 3.000 almas se converteram. E isso aqui é muito interessante, irmãos, porque com um sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Hoje, a gente tem que pregar 3.000 sermões. Três mil sermões, para a gente ver pessoas se convertendo com o coração compungido, com lágrimas nos olhos. E vejam, eles foram atraídos àquele cenáculo pelo sinal, o sinal do Espírito Santo, pelas línguas estranhas, pela revelação, pela tradução das línguas que eles estavam ouvindo, amados. Eles foram atraídos ali pelo sinal, mas eles foram convertidos pela palavra pregada na unção do Espírito Santo. E nós precisamos compreender isso. A igreja precisa de sinais, sim. A igreja precisa de sinais, porque os sinais atraem o pecador. O sinal é um ponto de atração, mas a gente não pode esquecer que o que converte os corações é a palavra pregada na unção do Espírito Santo. É a palavra que transforma, é a palavra que converte, é a palavra. E nesses 500 anos da Reforma Protestante, comemorados daqui a alguns dias, nós precisamos reafirmar isso, que só a palavra de Deus, sola Escritura, só a palavra de Deus é poderosa para transformar corações. Só a palavra. Por isso, irmãos, fica ressoando no meu ouvido o que Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo, porque é a palavra o canal para Deus salvar pessoas. Em terceiro lugar, irmãos, essa igreja olha para cima, ela tem compromisso com Deus. Essa igreja, ela olha para baixo, ela está firmada sobre a palavra, ela tem compromisso com a palavra. Mas no nosso compromisso com a missão integral, nós precisamos também olhar para dentro, porque a igreja, ela tem uma missão para com ela mesma. Nós temos uma missão para conosco. A igreja precisa olhar para dentro. E eu vejo aqui uma igreja que persevera na comunhão, uma igreja onde havia unidade, uma igreja onde havia vida em comunidade, onde as pessoas tinham prazer de estar juntas. E eu penso e tenho dito, o nosso maior desafio, irmãos, não é apenas juntar pessoas.
O nosso maior desafio não é juntar pessoas num templo. O nosso desafio é ensinar essas pessoas a viverem em comunhão, a desenvolverem relacionamentos saudáveis, a viverem de fato uma vida de comunidade. Aquela igreja, ela tinha compromisso no cuidado uns dos outros. E tem 3 coisas aqui que eu quero chamar a sua atenção. Além de reunir-se no templo, primeira coisa, eles tinham uma vida comunitária de casa em casa. Eles tinham uma vida de comunhão, que ia além da reunião do pátio do templo. Eles partilhavam refeições em casa com alegria, com singeleza, com sinceridade de coração. Uma segunda coisa, queridos, diz o texto que eles supriam a necessidade de cada pessoa, de cada um. Havia naquela igreja um cuidado individual com as pessoas. Além de haver pequenos grupos reunidos de casa em casa, eles tinham um cuidado individual. Veja que eles estavam atentos à necessidade de cada pessoa. Isso vai, queridos, de encontro a essa cultura de massa que nós temos. Isso vai de encontro, meus amados, a essa coisa do atacado, essa visão de multidão, irmãos, que muitas vezes está dominando o nosso coração. Os apóstolos, eles estavam distribuindo a cada um segundo a sua necessidade. E isso, irmãos, nos mostra que havia um olhar especial, havia uma atenção especial com cada pessoa da comunidade. Um discipulado individual. E uma terceira coisa que me chama aqui a atenção, além do compromisso de casa em casa, além do compromisso individual, havia um compromisso com os pobres. Havia um compromisso com os pobres nessa igreja. Eu aprendo, irmãos, uma igreja, ela morre não apenas quando ela para de se reunir. Uma igreja morre quando ela para de servir. E esta igreja, ela está servindo aos mais necessitados. Esta igreja está servindo aos pobres. Esta igreja está glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, enquanto esteve na terra, o seu olhar foi para o desvalido, o seu olhar foi para o pobre, o seu olhar foi para o rejeitado. Ele disse: eu não vim chamar os sãos, eu vim em busca dos doentes. E eu vejo Tiago nos dizendo que a verdadeira religião para com Deus é visitar órfãos e viúvas e guardar-se incontaminado do mundo. E nós precisamos então, irmãos, pensar na responsabilidade social da igreja. Não dá para separar, não dá para dissociar evangelho de justiça social. Aquela igreja, como as nossas também, como o mundo de uma forma geral, vive, irmãos, numa desigualdade social. Quando nós pensamos no Brasil, isso torna ainda mais dramático. Segundo a ONU, em 2005, o Brasil era o 8º país mais desigual do mundo. Nosso país é marcado por uma concentração de renda. São muitos com pouco e poucos com muito. O IBGE divulgou que 10% da população detém mais de 40% de toda a renda da nação.
Nós vemos isso nas nossas cidades, em muitas de nossas cidades. Favelas, comunidades, ao lado de grandes condomínios, de grandes mansões, convivendo ali no mesmo ambiente, mas numa situação totalmente diversa. E essa desigualdade, irmãos, está também na igreja. Nós temos pessoas que chegam com grandes carrões, e outras que têm pouco, nada, ou mínimo, para comer. É a realidade de muitas das nossas igrejas. E nós não podemos fechar, irmãos, os olhos, irmãos, para os pobres, para os necessitados. Eu aprendo aqui, queridos, que uma igreja que olha para o pobre é uma igreja que Deus abençoa. Existe um texto bíblico, um versículo bíblico que as pessoas têm como ditado popular. É interessante isso, tem ditado popular que as pessoas pensam que está na Bíblia. E tem versículo bíblico que as pessoas pensam que é ditado popular. Certa vez, 2 homens conversando, um crente, um novo convertido falou assim, como diz a Bíblia, uma mão lava a outra. Aí ele diz assim, peraí, isso não está na Bíblia não. Aí o novo convertido falou, não está? Tem certeza que não está? Ah, então pode colocar porque é bom, esse é bom. Provérbios 19:17 diz, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus e Ele o recompensará. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E nós temos, irmãos, uma missão. E essa missão envolve justiça social. Tiago 2,5 diz assim, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E alguém, irmãos, pode dizer, mas o que é que eu posso fazer? Tem pessoas que dizem isso. Jesus falou, vocês sempre vão ter os pobres com vocês, eu não posso fazer nada. Eu vou mudar a realidade do Brasil, mas você pode mudar a realidade da sua igreja. Você pode mudar a realidade das pessoas que moram na rua da igreja. Nós podemos, irmãos, impactar o bairro onde nós estamos estabelecidos. A cidade onde nós estamos pode ser impactada pela generosidade da igreja. O apóstolo Paulo, irmãos, em Gálatas capítulo 2, ele disse assim, depois de 14 anos eu subi a Jerusalém, e lá eu me encontrei com Pedro, Tiago e João, que eram tidos como as colunas da igreja. E Paulo, no versículo 10, do capítulo 2 de Gálatas, ele diz assim, eles não me recomendaram outra coisa, a não ser que eu me lembrasse dos pobres, o que eu me esforcei para fazer. Queria que você dissesse para o seu irmão, lembre-se dos pobres. Lembre-se dos pobres. Lembre-se. Me permita dizer, deixa de só visitar os ricos e olha para os pobres. Em quarto lugar, irmãos, meu tempo está terminando. Essa igreja olha para cima, essa igreja olha para baixo, esta igreja olha para dentro, mas essa igreja também olha para fora. Porque nós somos chamados para fora. Eclésia, eclesia, chamados para fora. E a igreja de Jerusalém nos diz a palavra que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja gozava de simpatia, irmãos, com os de fora. A igreja estava atraindo os de fora. E para isso nós existimos, irmãos, para impactar este mundo que está em trevas.
Essa é a relevância da igreja. Essa é a relevância da igreja. Alguém disse, irmãos, nenhum número pode ser mais importante para a igreja do que o número daqueles que estão sendo salvos. Todos os dias havia salvação. E qual é o nosso problema, amados? Eu vou dizer, um dos nossos problemas, sabe qual é? É que as pessoas têm até disposição de entrar para adorar, mas não têm disposição de sair para servir. Muitos entram para adorar, mas não saem para servir. E nós precisamos ir além, porque nós somos chamados para fora. Fora do templo, além do templo, além do domingo. Nós somos chamados para além do culto, além da nossa rua, além do nosso bairro. Nós somos chamados para a cidade, nós somos chamados para o mundo, nós somos chamados para fora, porque é para isso que a igreja existe. E para concluir, amados, eu penso que uma igreja que cumpre a missão integral, um dos olhares que ela precisa ter é para a frente. Amém, Jesus? Uma igreja que olha para a frente. Essa igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela estava olhando para a frente, ela estava cumprindo a missão, aguardando a manifestação de Jesus do céu para arrebatá-la, para levar a igreja para o céu. Nós precisamos, amados, olhar para a frente. Uma igreja que cumpre a missão integral é uma igreja que não esquece de onde saiu, mas sabe onde quer chegar. Como nós ouvimos ontem à noite, nós recebemos uma herança, nós recebemos um legado, mas o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, não é apenas preservar o passado, mas preparar a igreja para o futuro. E Deus está nos chamando para renovar a nossa esperança. Deus está nos chamando, amados, não para relegar o passado, mas para nós olharmos para a frente, porque grandes coisas Deus tem a fazer em nós e através de nós. Aquilo que Paulo disse, uma coisa eu faço, eu vou esquecendo-me das coisas que vão ficando para trás e eu avanço para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é tempo, irmãos, de nós deixarmos as decepções, nós deixarmos as frustrações, nós deixarmos para trás as tentativas frustradas e nós olharmos para frente com esperança, porque Deus tem grandes coisas para fazer nesta igreja. Você olha para frente, o que é que você está vendo? Você olha para diante. Você olha para o próximo ano, você olha para os próximos 5 anos, nesta igreja, no seu campo, o que você está vendo? Como você visualiza a sua igreja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como você visualiza esse ministério depois de encerrado esse CRM? Eu vou te dizer como eu estou olhando, irmãos, a mim mesmo depois que eu sair daqui, você também. Eu estou nos vendo, irmãos, voltando para as nossas casas com o machado afiado nas mãos, para realizar com ousadia a obra do Senhor. Eu estou vendo Deus ampliando a nossa tenda. Eu estou vendo Deus ampliando a nossa visão. Eu estou vendo Deus soprando um vento forte de avivamento, levando-nos a experimentar o que nunca nós experimentamos. É nisso, meu irmão, que deve estar a sua expectativa. Olha para frente, olha para o futuro com expectativa, porque Deus, Ele vai fazer.
e todos verão que foi a mão de Deus, foi o dedo de Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.